I don't understand. What is your purpose here? Se as civilizações são frequentes, então deveria haver avançadas sociedades à nossa frente, uma vez que houve um período considerável. Imagine por um momento as escalas de tempo nas quais estamos inseridos, cerca de 40 mil anos. Não podemos ignorar a longevidade da nossa própria civilização. Consideremos que a galáxia é praticamente tão antiga quanto o próprio universo, com uma idade de aproximadamente 13 bilhões de anos. Nesse sentido, a concepção de inexistência de civilizações extraterrestres é questionável. Refletindo sobre eventos passados, há 100 milhões de anos, 200 milhões de anos e até mesmo 1 bilhão de anos atrás, podemos imaginar como seriam tais civilizações, caso tivessem perdurado. É notável que a nossa compreensão científica remonta apenas a uns 500 anos, desde os tempos de Newton e Copérnico. Olhando para o que realizamos nesse período relativamente curto, como a Voyager explorando além do Sistema Solar e nossas expedições à Lua, com uma iminente viagem a Marte, é razoável especular sobre as possibilidades que se estenderiam ao longo de 1 milhão de anos. O argumento frequentemente citado para sustentar a ausência de civilizações alienígenas é conhecido como o paradoxo de Fermi. A essência desse paradoxo é que se uma civilização altamente avançada existisse à nossa frente, ela já teria tornado sua presença visível no céu. Assim como nós eventualmente seríamos observados se sobrevivêssemos por milhões ou até mesmo alguns milhares de anos no futuro, enquanto exploramos e colonizamos a galáxia com naves interestelares, é razoável esperar que uma civilização de 1 milhão de anos de desenvolvimento também deixasse uma marca discernível. Existe a possibilidade de a Terra se tornar um refúgio solitário da vida, mas considerando o vasto número de estrelas, muitas das quais poderiam hospedar planetas com as condições certas para a vida, muitos cientistas acreditam que a solidão cósmica não é provável. Elementos essenciais para a formação da vida, como carbono, hidrogênio e oxigênio, são amplamente distribuídos pelo cosmos, o que sugere que talvez haja uma receita cósmica universal para a vida que se aplica a toda a galáxia. Enquanto empreendemos uma jornada excepcional para desvendar o mistério da vida além do nosso mundo, vale a pena considerar a história da vida na Terra. Desde o momento em que nosso planeta se formou, inicialmente como uma esfera rochosa, até o instante em que resfriou o suficiente, a evidência da vida surge. Há registros de vida há cerca de 3,8 bilhões de anos, e talvez até mesmo mais distante no tempo. Em algum ponto, processos geoquímicos evoluíram para processos bioquímicos, proporcionando um vislumbre da transição da vida inorgânica para a vida como a conhecemos. Se você considerar os gradientes de temperatura, os níveis ácidos e alcalinos, bem como as condições intrínsecas à superfície dos oceanos, a complexa química do carbono ocorre naturalmente. A partir disso, podemos afirmar com confiança que a vida teve quase certamente seu início na Terra. A alternativa seria que ela tenha surgido do espaço ou algo do gênero, embora isso seja pouco provável. O cenário mais provável é que tenha emergido aqui mesmo, na Terra. Logo, isso implica que, com condições semelhantes, a vida poderia ter emergido em outros lugares também. Este processo não é fantasioso, pois ocorreu concretamente aqui. Considerando que as condições que levaram à origem da vida na Terra também estavam presentes em Marte cerca de 3,8 a 4 bilhões de anos atrás, e que tais condições existem atualmente em Europa, não vejo nada excepcional na vida. A vida é, em essência, resultado de processos químicos. A transição da geoquímica para a bioquímica é plausível, pois ocorreu em nosso próprio planeta. A busca pela origem da vida é uma das fronteiras mais desafiadoras e intrigantes da ciência. Descobrir se a vida pode emergir em outras partes do universo é crucial. Embora o universo possa estar repleto de vida,
a falta de evidências concretas ainda é desconcertante. Este dilema é conhecido como o paradoxo de Fermi. Algumas teorias, como a hipótese do zoológico, sugerem que civilizações alienígenas possam estar nos observando, evitando o contato intencionalmente, assim como observamos animais em um zoológico. O aumento recente nos relatos de OVNIs também gerou entusiasmo, mas até o momento as evidências concretas permanecem elusivas. Apesar de histórias tentadoras e avistamentos, a galáxia permanece misteriosa, retendo seus segredos. As respostas podem estar além de nosso alcance, aguardando o momento certo para serem reveladas. Neste ponto, pode ser mais adequado admitir que não sabemos, ao invés de especular. O paradoxo de Fermi persiste como um enigma cósmico, questionando por que, se o universo é potencialmente repleto de vida, as evidências permanecem evasivas. Certos indivíduos sustentam que nossas buscas estão limitadas por restrições tecnológicas, restringindo nosso foco a uma pequena parte da vastidão galáctica. Outros acreditam no conceito do grande filtro, uma barreira desconhecida que pode conter o progresso das civilizações e evitar que atinjam um estágio em que possamos detectá-las. A questão é: a vida é comum, mas a inteligência é extraordinariamente rara? Ou talvez haja um aspecto mais profundo, um conhecimento oculto no espaço imenso que aguarda nossa descoberta? Um argumento alternativo postula que tecnologias altamente avançadas poderiam estar além de nossa capacidade de detecção. Muitas vezes, imaginamos civilizações interestelares como enormes fontes de energia com assinaturas visíveis, mas é possível que essas civilizações tenham evoluído para nanocivilizações, uma abordagem mais eficiente que utiliza menos energia, e essa eficiência pode torná-las praticamente invisíveis para nós. A hipótese do grande filtro lança uma sombra intrigante sobre o silêncio cósmico que experimentamos. Ela sugere que, em algum ponto da trajetória rumo à conquista da exploração espacial, há uma barreira aparentemente insuperável, um filtro que obstrui o progresso. Será que esse filtro é a razão por trás do nosso triunfo notável contra as probabilidades astronômicas? Ou ainda enfrentamos um obstáculo futuro que poderia extinguir nossa civilização, como possivelmente aconteceu com outras no passado? Essa teoria coloca uma perspectiva sombria em nossa busca por inteligência extraterrestre, mesclando esperança e temor. A equação de Drake, que se concentra nas variáveis a serem consideradas ao pensar sobre a existência de civilizações alienígenas, inclui o L, representando o período durante o qual uma civilização transmite ou pode ser contatada via ondas de rádio. Para nós, esse período é relativamente curto, cerca de 100 anos desde que adquirimos tecnologia de rádio. Isso nos faz perceber que I-L é o tempo de vida contextual da civilização. Ainda estamos experimentando esse processo, como é evidente por nossa contínua existência desde a era dos radiotelescópios. A duração da vida de uma civilização, uma vez que adquire certas tecnologias, como armas nucleares, por exemplo, permanece incerta. Em meio a essa incerteza, existe a possibilidade de que tenhamos evitado o grande filtro em várias ocasiões. O enigma persiste, convidando-nos a considerar o vasto panorama do universo e nossas tentativas de decifrá-lo. Alguns propõem que o grande filtro emerge nos estágios iniciais da vida, onde a centelha da existência é apagada pelas implacáveis realidades cósmicas. Outros argumentam que ele pode surgir mais tarde, quando a inteligência floresce, apresentando desafios que as civilizações enfrentam na luta para superar, como o desenvolvimento de tecnologias complexas. No entanto, mesmo um sinal de avanço pode, paradoxalmente, representar um perigoso precipício, levando a avanços como a energia nuclear e suas armas potencialmente catastróficas. Esses avanços podem representar o grande filtro, um limiar que possivelmente destruiu outras civilizações antes da nossa. As respostas para essa questão transcendem a busca por vida extraterrestre e impactam diretamente nossa própria sobrevivência. Um exemplo notável desse dilema é Robert Oppenheimer, envolvido no Projeto Manhattan, que culminou na criação da bomba atômica.
Embora isso tenha encurtado a Segunda Guerra Mundial, Oppenheimer reconheceu a falta de sabedoria humana para controlar essa inovação e se preocupou profundamente com suas consequências. Uma visão provocativa é que a humanidade, apesar de ser inteligente, possa ser fundamentalmente inábil. Pode ser que a incapacidade de seres inteligentes seja um componente intrínseco, nos limitando a compreender o cosmos. Isso ressoa com a hipótese do grande filtro, explorando as complexidades do silêncio cósmico e oferecendo uma explicação profunda para nosso aparente isolamento. A teoria do grande filtro sugere que toda civilização deve atravessar uma série de testes críticos, possivelmente barreiras intransponíveis, para evoluir e explorar o espaço. Esses obstáculos podem envolver a sobrevivência diante de catástrofes planetárias, a prevenção da autodestruição por meio de conflitos armados ou a navegação segura pelas armadilhas da tecnologia descontrolada. Poucas, ou até nenhuma, civilizações podem superar com sucesso esse trajeto perigoso, o que resultaria no universo silencioso que testemunhamos. Essa teoria ressoa com um misto de otimismo e advertência, incentivando uma reflexão profunda sobre as escolhas que fazemos enquanto compartilhamos essa jornada universal. A vida, de acordo com essa perspectiva, é o fenômeno mais significativo no universo. Sem vida, o cosmos é destituído de sentido. A nossa Terra, possivelmente a única portadora de civilização inteligente na Via Láctea, é uma ilha singular de significado entre bilhões de estrelas. Portanto, temos uma responsabilidade imensa de preservar esse significado. Se falharmos, seremos culpados por extinguir tal significado, potencialmente para sempre. Enquanto exploramos o vasto universo misterioso, nossa busca por vida alienígena lida com as possibilidades tentadoras e os desafios do paradoxo de Fermi e da hipótese do grande filtro. Das raízes fundamentais da vida ao ecoar do silêncio cósmico, nossa jornada abraça tanto a esperança quanto a cautela. Ao contemplarmos o infinito vazio, uma pergunta persiste: somos uma exceção ou uma regra? A resposta é fundamental para desvendar os segredos da vida extraterrestre, que podem estar ao nosso alcance ou ocultos em recantos ainda inexplorados do cosmos. Se inscreva no Espaço Sem Limites 365 para ficar sempre atualizado. Até a próxima!